Votos vinculativos são pactos feitos com Jujutsu que cria condições para si ou acordo para outros. Os votos vinculativos são considerados por todos os usuários de Jujutsu como um dos pilares essenciais da feitiçaria de Jujutsu. Esses votos vinculativos são essencialmente contratos criados por meio de energia amaldiçoada que o indivíduo pode fazer consigo mesmo ou com outra pessoa, e o ato de cumprir as regras e restrições acordadas nesses contratos pode resultar em um poder maior ou na conquista de um objetivo. Porém, quebrar um voto vinculativo tem repercussões misteriosas, e se você quer saber tudo sobre isso, vem comigo, porque eu vou falar disso agora. Mas antes, deixa aí o seu likezão, e se você for novo por aqui, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje aqui vamos falar sobre os tipos de pactos e, é claro, quais são os pactos conhecidos. Então, vamos agora começar com os pactos consigo mesmo, ou seja, quando um feiticeiro faz uma espécie de restrição para si em troca de um poder maior. O voto vinculativo consigo mesmo impõe condições que são potencialmente prejudiciais ao criador do pacto. Por exemplo, como limitar voluntariamente a quantidade de energia amaldiçoada que eles podem usar por um período de tempo para aumentar essa quantidade em outro, ou até mesmo revelar o funcionamento de suas técnicas para o oponente para aumentar a sua efetividade. Sendo um produto de emoções negativas, a energia amaldiçoada responde aos desejos de seu usuário, e como resultado, o usuário pode aumentar o poder de sua energia amaldiçoada, declarando uma restrição amaldiçoada autoimposta que cria condições mais arriscadas para usar as habilidades. Como eu disse, divulgar a sua técnica amaldiçoada a alguém antes de utilizá-la contra ela cria mais risco para o usuário, porém faz com que sua energia amaldiçoada aumente em resposta à determinação do usuário. Além disso, criar regras para usar a energia amaldiçoada e cumprir essas regras permite que um usuário de técnica amaldiçoada melhore ainda mais em força, e a penalidade por quebrar um voto vinculativo consigo mesmo é a perda de tudo que foi ganho por meio do contrato. Atualmente nós temos dois votos conhecidos desse tipo de pacto. O primeiro se chama Revelando a Mão, que é uma referência a um jogo de cartas em que você mostra suas cartas para o oponente. E esse tipo de pacto é um voto vinculativo que aumenta a produção de energia amaldiçoada do usuário em troca de divulgar vocalmente como sua técnica amaldiçoada funciona. Ou seja, ele precisa explicar para o oponente como funcionam suas habilidades, o que realmente é muito perigoso. Porém, um usuário habilidoso pode aumentar a eficácia de suas técnicas, bem como pode enganar seus oponentes sobre como ela funciona. Um bom exemplo disso é quando a Oitodo explica para Hanami que ao bater palmas ele pode trocar de lugar com o alvo, e após falar isso ele cumpriu a sua parte de contar como funciona a sua técnica. Porém, ele não conta que ele não é obrigado a utilizar a técnica ao bater palmas, usando isso para enganar o oponente. Eu posso falar a vocês, a Oitodo é um gênio. Sim, o poder do meu encantamento é trocar a minha posição com a do alvo. Ugi Ugi! E aliás, bater palmas é obrigatório para ativá-lo. Eu não consigo sair disso! Troca de posições. O que eu preciso agora é me preocupar com o hospedeiro do Sukuna. Mesmo batendo palmas, não significa que vou ativar meu encantamento. Para enganar alguém, é realmente muito fácil. O segundo voto vinculativo é a prorrogação, ou hora extra, que é um voto de ligação utilizado por Nanami, que limita a quantidade de energia amaldiçoada que ele pode usar em cerca de 80 a 90%, enquanto está no seu horário de trabalho da escola de Jujutsu. Porém, assim que o seu turno normal termina, ele começa a trabalhar em horas extras, e a energia amaldiçoada de Nanami aumenta drasticamente. Ao entrar em hora extra, ele é capaz de utilizar entre 110 a 120% de sua potência máxima. Realmente, o cara é um trabalhador muito dedicado. Fazer o quê, né? A energia amaldiçoada dele tá aumentando. A partir de agora, estou fazendo hora extra. O segundo tipo de pacto restritivo é o pacto com outras pessoas. Esse pacto ele é um pouco mais complicado. Um pacto com outras pessoas são contratos criados entre dois ou mais indivíduos
e são vinculados por energia amaldiçoada. Ambas as partes devem concordar com um determinado conjunto de condições que beneficiem ambas as partes, e a penalidade por quebrar um voto vinculativo com outros é considerada muito maior do que a de um voto vinculativo autoimposto. E quebrar um pacto com outra pessoa é um negócio tão complicado que até mesmo Sukuna tem medo de fazer, e Suguru Geto ele explica que é algo tão barril que ninguém até hoje teve coragem de fazer. E bom, se alguém fez, não sabemos o seu destino. Afinal, é dito que a penalidade é muito grande. Supõe-se que pode ser até mesmo a perca total da energia amaldiçoada ou a destruição da alma, evitando até mesmo a reencarnação. Dentre esses pactos, nós temos alguns pactos conhecidos. O primeiro é o de Itadori e Sukuna. Quando Itadori Yuji morreu, Sukuna propôs a ele um voto de ligação que permitiria que ele o curasse, em troca de permitir que Sukuna assumisse o controle do corpo por 1 minuto quando ele dissesse a palavra-chave. E ele também prometeu não matar ninguém durante esse tempo, com a condição de que Yuji esquecesse o voto. Itadori inicialmente recusou e exigiu uma luta até a morte, e o compromisso era o seguinte: se Yuji vencer, Sukuna o reviverá sem um voto de vinculação. Porém, se Sukuna vencesse, Yuji deveria concordar com o voto vinculativo e perderia toda a memória sobre isso. Porém, Sukuna derrotou Itadori Yuji instantaneamente, forçando a fazer o voto. E depois que Yorozu se revela a Itadori Yuji e Megumi, Sukuna ativa o voto vinculativo dizendo a palavra-chave, que lhe concede o controle total do corpo. E depois, ele arranca um dos dedos de Yuji e alimenta Megumi com um dedo à força e transfere sua consciência para Megumi. Isso acontece porque durante o acordo, Itadori não colocou a si mesmo dentre aqueles que poderiam ser machucados, apenas os seus amigos. O segundo contrato é entre Kokichi Muta e Mahito. O acordo era o seguinte: um contrato entre Mahito e Kokichi Muta para que Muta atuasse como agente duplo de Mahito e Kenjaku. Em troca, Mahito concordou em curar o corpo de Muta, que era aleijado, com a transfiguração inerte, em troca de cooperações e informações, com a condição de que Mahito não colocasse um dedo em ninguém da escola de Kyoto. E, por não colocar um dedo, ele se refere a não fazer nenhum mal. Quando as maldições invadem a escola de Kyoto, Muta alega que o contrato foi quebrado, porém Mahito refuta este ponto, afirmando que Hanami na verdade foi quem machucou os alunos da escola de Kyoto. E concluindo o acordo, Kokichi Muta é transformado pela técnica amaldiçoada de Mahito, que após atuar como agente duplo por presumivelmente algum tempo, encerra o contrato. E embora não ficou claro se houve ou não a quebra, porém, como não apresentou nenhuma penalidade a Mahito, aparentemente o contrato continuou válido. O terceiro voto é um contrato entre Ui Ui e a sua irmã Mei Mei, onde ele concorda em limitar a sua energia amaldiçoada até que ela lhe dê permissão para usar Jujutsu, e isso decorre de seu próprio desejo de agradar sua irmã. Em troca, não se sabe quais são os bônus que ele ganha, porém eu tenho certeza que Mei Mei, como uma feiticeira experiente, não permitiria que seu irmão fizesse apenas uma limitação sem ganhar nenhum bônus em troca. O quarto pacto é entre Yuta e o alto escalão do Jujutsu. A fim de se tornar o falso carrasco de Itadori, Yuta Okkotsu foi forçado a fazer um pacto restritivo com os superiores do mundo Jujutsu, onde jurou que iria matar Itadori Yuji. Então, ele termina o voto de vinculação quando mata Itadori. Porém, após cumprir a sua parte, ele o cura com a técnica amaldiçoada reversa no exato momento em que o mata, ressuscitando de uma certa maneira. E por último, o mais misterioso de todos é o acordo entre Kenjaku e os feiticeiros de outras eras. Kenjaku revelou que os objetos amaldiçoados que ele forneceu para os feiticeiros eram o que lhe restava do voto obrigatório que ele fez há cerca de 1000 anos atrás, e revela que ele realmente fez um contrato com feiticeiros. Porém, o pacto obrigatório deixou de existir no momento em que ele obteve o corpo de Suguru Geto. E no final do incidente de Shibuya, ele lançou remotamente a transfiguração ociosa que absorveu de Mahito em não feiticeiros, para ajustar seus cérebros para a feiticeira Jujutsu e dar-lhe força como receptáculo. Mais tarde, ele quebrou o selo do objeto amaldiçoado e criou milhares de feiticeiros, criando também o jogo do abate. E pessoal, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu likezão e se for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder o melhor conteúdo de Jujutsu Kaisen. E é claro, os spoilers em primeira mão. Infelizmente hoje eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus!